Meio difícil da gente começar o vídeo hoje, porque o meu carentão tá aqui. Mas vamos lá. Deixa eu olhar o queixo do cachorro. Olha só, né? Como é que pode? O amor, os amores. Então, gente, esse aí, Mona, a gente tá aqui no meu pátio, nesse dia de sol maravilhoso, curtindo o amor do cachorro, porque eu quero conversar uma coisa muito importante com vocês. Espelhando, tentando refletir uma ideia quanto profissional e ao lado do cliente, e essa coisa do emocional que vem em nós, e que quando o cliente nos busca, ele sempre tem essa pergunta, como se, ou as perguntas sempre têm um tom de traga-me a solução. E nesse aí, Mona, de hoje, é o que eu quero conversar com você um pouco mais. Vamos deixar rodar a vinheta e eu volto aqui. Então, Richard, vamos conversar? Vamos conversar com as clientes? Vamos conversar com o pessoal, né, Richard? Então, eu e o Richard estamos aqui porque é importante nós conversarmos o quanto dentro da minha profissão como terapeuta holística e taróloga, o apelo que o cliente tem e o apelo que o cliente traz, como se a gente fosse salvar o dia, salvar esse momento de aflição que ele vem buscar, né? Soluções e respostas, não é mesmo? O engraçado é que quando a gente é jovem nessa profissão, muito jovem nessa profissão, nós temos a esperança de que a gente vá trazer uma solução rápida e mágica, espiritual, quântica, para o cliente. Muitas vezes a gente se frustra junto com a frustração desse cliente, porque a questão do emocional, ela é muito mais profunda. E aí, muito mais profunda. Tá, filho, senta. Isso, senta. Muito mais profunda. E quando a gente começa a evoluir profissionalmente, a gente, como terapeuta, a gente sabe. Terapeuta holístico, terapeuta de Reiki, de barras de Axis. Quando a gente busca essas evoluções, essas novas técnicas de atendimento, a gente começa a perceber que a mente humana precisa ser estudada. A gente não pode ficar somente na suposição, no que simplesmente as cartas dizem, sem entender o perfil de cada pessoa, sem dialogar durante a sessão o que a pessoa está vivendo naquele momento. Realmente não são só questões amorosas, não são mesmo. Olha o sorriso, o ciúme do Richard. Então, minha filhinha, então não são somente alguns traços, algumas situações que estão acontecendo na vida daquela pessoa quando ela vem buscar. E isso inclusive também dentro da terapia, né? Da psiquiatra, com o psicólogo, com o psicoterapeuta, né? Não é só um lado. Tem muita coisa ali dentro acontecendo com aquele cliente. Muita coisa. Muita coisa que aconteceu na família, na infância. Muita coisa que aconteceu em vidas passadas. Muita coisa que ela traz dentro do sistema educacional, familiar e emocional dela. Muita coisa. Então é prematuro
que é prematuro, é juvenil, é muito jovem, quando a gente é muito novo na profissão e acha que as respostas vão acontecer e as soluções vão acontecer de uma maneira muito rápida, sem que aquele cliente, sem que aquele paciente tenha noção do que ele quer, do que está acontecendo com ele, e que se ele não tratar aquilo profundamente, se ele não compreender e se conhecer profundamente, todas aquelas buscas e necessidades, aquelas perguntas que ele te faz achando que a resposta que você for dar é a solução para tudo, não vai dar certo. Vai frustrar você e vai frustrar o cliente. A pessoa, obviamente, dentro da ansiedade dela, ela vai querer resultados, né? E vai querer que aquilo não mude. Um exemplo. O cliente, em relação ao amor, ele quer uma felicidade sem esforço. Ele quer um relacionamento em que o marido ou a esposa não traia e que haja uma felicidade eterna, sem que você avalie a personalidade do companheiro e dele. E que cada ação tem uma reação oposta, né? Ou a favor daquele cliente. E se isso não for avaliado, consequentemente pode dar certo ou não as escolhas que aquele cliente fizer. Então não adianta a gente ver somente um lado, sem que a gente coloque na mesa, na visão daquele paciente, que ele possui uma responsabilidade na mudança, na evolução dele. E que muitas vezes, sim, são necessárias atitudes, tá? Que vão mexer com o ego dele, mas que são importantes e são as melhores. Como assim, Cássia? Sim, muitas vezes você está convivendo com uma pessoa tóxica ao lado. Por mais que o teu ego diga que você quer aquela pessoa acima de tudo, não importa o quão você sofra, mas você quer, a solução melhor é você cair em si, visualizar que você está sofrendo e que não tem jeito. Você está vivendo numa situação tóxica que está te prejudicando, muitas vezes prejudicando a saúde psicológica, espiritual e física, tá? E que querer só não é poder, né? Você tem que dizer para esse paciente que ele precisa realmente cuidar mais de si próprio, muito mais, que é olhando para si mesmo, que é onde está a cura. E que você precisa fechar as feridas, fechar os ciclos e realmente lidar com uma situação que é muito importante. Muitas vezes, quando a gente não fecha as feridas, também não conseguimos nos desligar de pessoas tóxicas, de relacionamentos em que somente existe um lado que joga todo o amor, toda a preocupação e o outro lado não está te dando nada. Isso é muito comum. E isso é um fato que, obviamente, o profissional maduro, terapeuta, holístico, tanto faz a área reiki, barras de axis ou tarô, precisa ter crescimento profissional, embasamento, experiência, entendimento do que está acontecendo com aquele cliente. Porque senão a gente vira aquele profissional do sim e não e das falsas ideias. E isso não é uma coisa boa para o cliente e para o seu status profissional. Você também precisa cuidar disso. Você também, como profissional terapeuta, precisa entender que ser ético é o princípio de tudo. E que aquele cliente que busca realmente uma melhoria profissional, ele vai, o quê? Ele vai entender, vai evoluir e vai sim continuar o seu processo evolutivo e de desligamento das toxicidades ao qual ele está convivendo hoje. Ética, experiência,
e verdade acima de tudo. Tá ok? Esse é o vídeo de hoje do Aimona. Quero também, isso me deu uma luz, falar muito mais para você que é terapeuta também, você que está iniciando, você que é tarólogo, se sente inseguro, porque eu também já estive no início, passei por muitas coisas que me ajudaram muito a crescer e é bom a gente compartilhar essas experiências, não é mesmo? Um grande beijo, meu, do Richard da Sorriso, nesse 20 de setembro maravilhoso, nessa tarde de sol linda. Até a próxima no Aimona. Tchau, tchau. Beijo, Richard. Beijo. Tchau, tchau.